Graça e paz, queridos ouvintes e amigos, irmãos, todos aqueles que estão conectados conosco nesta manhã abençoada aí de quarta-feira, dia 11 de abril de 2018. Bom dia, Charles. Bom dia, irmãos, bom dia, ouvintes, bom dia, irmã Cláudia, irmão Dylan. Que nesta quarta-feira o Senhor possa nos abençoar com a sua graça e com a sua misericórdia. Bom dia, Dylan. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Charles. Bom dia, querido ouvinte. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sempre convosco. Amém? Amém. Glória a Deus por isso, né? 9 horas e 10 minutos, temperatura altíssima aí, Charles. 25 graus, né? O verão não quer ir embora. Não quer ficar ainda. Se alguém achar o inverno, por gentileza. E vento não tem, né? Não tem. Não, o vento, a umidade, eu vou deixar tudo ali pro Jonas. Sabe? Mas chegou a, chegou a terminar o verão? Não tem vento na rua, né? Não tem. Não tem nada, só sol mesmo. Teve algum momento que chegou a terminar o verão? Não terminou. Eu acho que não. Entrou o tal do outono, mas foi 2 dias, né? Mas o verão continua. E diz que chega a 32 graus hoje, 33. Meu Deus. Misericórdia. Ontem estava 32 graus. Mas ainda bem que aqui no estúdio é climatizado, né? É climatizado. A temperatura é estilo África, assim, sabe? Deserto do... É climatizado, o mesmo clima que está lá fora está aqui dentro. Digamos que um pouquinho mais, né? Aqui dentro. Aqui é a unção do Espírito. A presença do Senhor está na rádio presença. Aleluia. Bênção de Deus, irmãos. Você que está aí na sua casa, no seu lar, tomando o seu café, no seu carro, no seu trabalho, você que tem a oportunidade de estar nos escutando, seja lá onde você estiver neste planeta, né? Você tem a oportunidade de escutar a Rádio Presença. www.radiopresença.com.br, né? O programa Renascer, todas as manhãs, das 9 até mais ou menos 10 horas da manhã. Sempre com uma palavra de Deus aí para a tua vida, né? Eu sou a Cláudia Fagundes, eu estou com vocês nas quartas e nas sextas, né? Nos outros dias tem o pastor Sérgio e outros irmãos aí, né? Eu vi que o Billy teve aqui, né? O Billy. Eu chamo ele de Billy. Meu irmão Billy. Quem é o irmão Billy? Como é que é o nome dele? Eu me esqueço. O esposo da... O nome é meio complicado. O Abílio? Abílio. Rocha. É o Billy Rocha. Eu acho que ele me falou. É que a gente, né, chama ele de Billy, ele é mais prático, mas é com todo respeito. Então um grande abraço aí pro irmão Billy. Tiramos só o ar, eu acabo esquecendo. Então mas um grande abraço, né, pro irmão Billy. Exatamente, irmão Billy. Não, esses dias eu chamei ele no púlpito de Billy, né, depois eu me arrependi. Mas é com todo carinho. É que a gente conhece a pessoa por chamar de Billy, Billy acaba dando Billy. Mas é Abílio, o nome do irmão lá, que é uma bênção, hoje líder da juventude ali, junto com a sua esposa, a irmã Márcia, né? Bênção de Deus. E ele esteve aqui no programa na terça? Foi na terça? Na segunda? Foi muito legal ali, né? Ele contando ali a sua trajetória. Bacana. Bênção do Senhor. A gente se alegra de ver os irmãos aqui. Eu fico muito alegre, não sei o Dylan, mas... a gente lembra de quando a gente começou aqui a programação, nas madrugadas, né? Então, hoje vendo uma equipe aí se formando e vindo falar da palavra do Senhor, falar dos seus testemunhos, né, Charles? E alguns irmãos que se dispõem, né, a vir também, né, a participar desse trabalho, né? Claro que muitos não podem, porque tem um compromisso diário com os seus trabalhos, com os seus compromissos. Mas assim que eles têm a oportunidade, eles venham. Isso é muito legal, gratificante para nós que estamos fazendo o programa. E para você ouvinte também escutarem, conhecer um pouco dos nossos irmãos da nossa igreja, né, Cláudia? Exatamente. A obra vem crescendo a cada dia em nome de Jesus. E as promessas do Senhor, né, Charles? Sim. Lembrando que ontem nós tivemos uma reunião de... ensino da palavra, não pude estar nessa reunião, mas o Charles estava, eu vi que ele estava ministrando a palavra. Bênção do Senhor. Na quinta-feira nós temos então às 20 horas reunião de cura e libertação. No domingo, 19h30, reunião da família. E temos um batismo aí no sábado. Vai ser lá no... não lembro o nome daquele lugar. Não é Lami. Não é Lami, né? Não. É antes do Lami, né? É no parque ali, onde o pessoal faz. Então, se alguém lembrar, me manda aí, por favor, o nome do lugar, porque eu não lembro. E hoje tem o ciclo de oração também. Hoje tem círculo de oração aí com a irmã Vilma,
a missionária Vilma e o pastor Valmor, às 15 horas, ali na Igreja Evangélica Porta da Graça, 75, na Santa Rosa Rubem Berta, né? Itapuã, olha aí, viu? Duas cabeças pensam melhor. Bênção de Deus, né? No Parque Itapuã. Eu só fui uma vez lá, Charles. É muito bonito. Num batismo, né? É bonito. Bem no começo, assim. Eu já fui mais uma vez. Mas é bem legal. É muito bonito. Então vai ter um batismo ali. Vamos estar intercedendo e orando por este dia, pelas pessoas que estão ali. Eu não sei quantas já tem. Não sei também. Eu nem sei quem são. E hoje também de noite tem o último dia do discipulado, né? discipulado também deu batismo também. Então é bênção do Senhor. Quarta agitada, né? Quarta A semana está sendo cheia de atividades aí. Jesus. Bênção de Deus. Além do nosso trabalho secular, que também está agitado, a nossa vida espiritual também. Amém. Quer dizer que tem serviço. É isso que eu ia falar agora, temos bastante serviço. Então, as pessoas estão se movendo, né, Thiago? E logo mais na nossa próxima congregação também, que está se abrindo a ali, porta, né? Provavelmente teremos mais cidade de Cachoeirinha, né? Você que queira trabalhar, esteja à disposição, então, irmãos, porque oportunidades não vai faltar, né? Só tem que se dispor. Exatamente, né? Lembrando também, eu quero deixar aqui o meu... Já é 9h15, mas eu quero deixar aí os meus parabéns aos casais que casaram ali no sábado, dia 7, né? Isso. De abril, foi realizado ali na Igreja Evangélica Porta da Graça um casamento de 3 casais abençoados ali. Um deles era aqui o nosso irmão Charles, junto com a sua esposa Amanda. O Pedro e a Daiane, um casal abençoado ali, que Deus tem uma promessa grandiosa. Se estiverem me escutando, alguém que eu os conheço, um grande abraço para eles. Fiquei muito feliz de ver eles ali realizando esta cerimônia, uma família muito bonita ali junto com suas 2 filhas. Também a Vanessa, que nós conhecemos ali de uma grande... Faz tempo já, ela congregava numa outra congregação que eu congregava alguns anos atrás, junto com o seu esposo ali, que agora é o Roger, né? Roger. Acho que é Roger o nome dele. Fiquei muito feliz também dessa união ali da Vanessa, de estar, né, se concretizando ali este casamento, este mandamento do Senhor ali na vida dela, junto com as suas filhas. Bênção de Deus. Fiquei muito feliz mesmo, irmãos. Então, meus parabéns aí em meu nome, em nome do Rogério, aos 3 casais. Amém. E nós cremos que vai ter mais casamentos também, quem sabe até o final do ano, mais pessoas, né? É a promessa do né? Senhor, né? Amém. Que a gente deve largar o nosso pai, a nossa mãe, Isso e se unir aí. à nossa esposa como uma só carne, né? Isso, uma só carne. E nós já tinha texto baseado oficializado no civil. Só que não deu para marcar antes do casamento na igreja, mas aí Deus sabe de tudo, né? E foi tão... Claro que eu fui um dos maridos que casou, então eu sou meio suspeita a dizer que foi uma coisa... Mas para mim, pessoalmente, foi uma coisa muito gratificante, foi muito lindo, né? Foi. Muito lindo, assim. Estavam todos lindos. E Deus, ele é tremendo, irmão. Ele ele muda a tua história... Ontem mesmo, pela misericórdia dele, ministrei a palavra e dizendo ali que como ele transformou a água em vinho, que foi assim no estralar de dedo, assim ele faz às vezes com a vida de um ser humano. Ele te pega, te tira do lamaçal do pecado a qual tu estava envolto, cego, e te faz uma nova criatura. Sai de uma vida carnal e vive uma vida espiritual, uma transformação de vida, né? Sim, e aí tu tem que seguir os mandamentos, exatamente. Né, buscar se aperfeiçoar cada dia na palavra do Senhor. Eu acho que até vai ser o que nós vamos eu acho que vai ser, olha aí. Uma coisa já puxou a outra. Aleluia. Isso é só um como é que se diz ali? Crescimento. Um resumo do que a gente vai falar, né, Charles? Então, essa transformação é necessária. E é interessante que isso começa passo a passo, né? Sim, né? Assim como todos esses grandes homens da Bíblia, que esses personagens, a gente sabe que começou a sua transformação espiritual de uma vida humana, de uma vida... para uma vida espiritual de forma assim gradativamente, né? Aos poucos, através do chamado, né? Chamado. Se tu prestar bem atenção, quando Deus começa a chamar, eles começam a levantar e fazer, e tu vê que eles começam a fazer gradativamente. Tu não chega no topo, já no topo, não, tu vai começando lá de baixo,
e procurando fogo. Amém. São 9h19. Não esqueçam de entrar lá no nosso chat, deixar o teu bom dia, de estar lá participando ali na radiopresença.com.br. Entra no nosso site, o chat está lá estampado para você participar. Programa Renascer nesta quarta-feira. Nos perdoe aqui. Estamos aí nesta manhã de sol quente, 25 graus, né? Você que tá na sua casa aí, tudo de bom. Aproveita e fica conectado, ligadinho aí na Rádio Presença, né? Você que ainda não multiplicou o link da Rádio Presença, é a oportunidade que tem de passar aí pro teu amigo, vizinho. Ó, já tá 26 graus. Esteja sempre conectados conosco aí, ouvindo e multiplicando cada vez mais a obra do Senhor, né? Que é muito gratificante para nós estar espalhando o Evangelho, porque o diabo não tem brincado, né, Charles? Não, ele não Ele brinca. tem se espalhado de uma forma astuta, né? De uma forma muito inteligente. Eu sempre digo isso, né, irmãos? O diabo, ele é muito inteligente. Mas... E interessante, Charles, que a gente lendo e algumas coisas assim, as pessoas que servem, não estou falando das pessoas as ímpias, tá? Mas pessoas que têm um segmento tipo algumas seitas, né? Ou algo do tipo, elas são extremamente obedientes a isso, tu já percebeu? Elas são extremamente obedientes já que a gente vai falar sobre esta área de libertação espiritual, né? Existe uma hierarquia grande dentro da casa do diabo, digamos assim, sabe? E isso é muito respeitado, irmãos. E eu acho, só para não te cortar, mas é interessante que... por que para o senhor às vezes é muito difícil? É que assim, ó, Cláudia, agora eu vendo essa palavra que tu tá falando, o diabo, ele vem e monta em ti. Nós, quando servimos o diabo, nós somos como um cavalo. Ele vem e toma conta de ti. Ele domina completamente ti, diferente do Senhor. Uhum. O Senhor Espírito Santo toma conta de nós, mas ele bate a porta. De uma forma diferente, né? Ele bate a porta, ele pede licença, ele não chega invadindo como o diabo vem, como vem um ladrão que vem para te roubar. O diabo, ele vem e chega, e aí tu acaba sendo submisso àquilo e tu nem percebe. E Deus, ele te dá o livre-arbítrio. Esse é o problema, que a gente tem as nossas escolhas. E o interessante aí que tu falou, a gente já vai mais a fundo ainda. O que acontece? O ser humano não gosta de ser confrontado, não é mesmo? E o Senhor, quando ele chega nas nossas vidas, ele vem com toda... Nós falamos aqui, ele chega e já diz, eu sou. E quando ele já diz, eu sou, através da sua palavra, e tu começa a ouvir a palavra do Senhor, tu vai te debater com quem? Contigo mesmo. E aí tu já começa a enxergar os teus erros, as tuas debilidades, aonde tu precisa mudar. E isso vem de uma forma muito especial que o Senhor nos revela através da obra da cruz. Sim. Mas o que o diabo faz? Eu vejo assim hoje, Charles, vê se tu concorda comigo ou não. Pode discordar, tá? O diabo, ele vem e ele acaricia o teu ego. Ele diz que tudo é maravilhoso. Ele diz que tudo é perfeito, que o que tu tá fazendo está correto, né? E tudo mais. E as pessoas... o ser humano gosta disso, não é mesmo? Sim, o ser humano gosta... Ele não gosta de servir, ele gosta de ser servido. Exatamente, né? E Deus, quando ele nos escolhe, o que Jesus disse? Que nós temos que negar a si mesmo. O diabo, ele te convence que tu é melhor do que o outro. Exatamente. Sim. O teu ego fica acima, né? Por isso que quando Deus diz que eu sou, ele não diz que nós somos. Não. Ele eu sou o grande eu sou. Ele é. Então, essa é a diferença entre Deus e o diabo. O diabo, ele te convence que tu é mais forte, que tu é poderoso, que tu pode todas as coisas e que tu é melhor que o outro. Deus já é o contrário. Deus já manda tu ser submisso, que tu deve obedecer, que tu deve buscar sabedoria, discernir, ter no teu pensamento em ajudar o teu próximo, não ser melhor que ele, não passar por ele. Então, tem essa diferença. Jesus já disse, né? Nada podeis fazer se não for através de mim. Aleluia. Exatamente. Glória a Deus. E só para antes da gente entrar no nosso assunto, que a gente já entrou, na verdade, já introduziu, né? Mas no Evangelho de João diz assim, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia.
Então ele é o grande eu sou, né? Sim. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Então ele é o grande eu sou. Ele já entra, né, ali dizendo, eu sou o grande, eu sou a palavra, eu sou a salvação, eu sou aquele que morreu na cruz por ti, eu sou aquele que te dá a libertação, que faz os teus olhos abrir, que faz com que tu te enxergue, que faz com que tu veja as tuas debilidades e faça com que tu enxergue que o teu sofrimento vem através das escolhas erradas que tu mesmo tem escolhido. Amém. Isso. Aleluia. Amém? Então nós queremos aqui, irmãos, nesta manhã abençoada do dia 11, eu ia dizer 9, mas não é, né? 11 de abril, um mês aí abençoado, um mês cheio de novidades, um mês aí onde muitas coisas vão acontecer ainda. Tem passado muito rápido, não é mesmo? E nós estamos aí alegres no Senhor, e eu creio que você que está nos escutando também, né? Se você amanheceu meio triste, quem sabe, alguns dizem assim, amanheceu uma nuvem cinza sobre a minha cabeça, deixa o sol brilhar sobre ti. Aleluia. Nesta manhã, deixa a palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, penetrar aí nos teus ouvidos espirituais, para que você possa ter essas atitudes na presença do Senhor, de buscar a presença do Senhor cada vez mais. Nós queremos estar dando uma continuação aí, o pastor Sérgio tem falado aí sobre o homem espiritual, e nós queremos trazer aqui 1 Coríntios 2,14, vou deixar o Charles ler ali, senão vão dizer que eu falo demais, né, Charles? Falar ao contrário. É o contrário, né? 1 Coríntios 2,14, então, que está escrito assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque nele são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15 também. Amém. A minha linguagem é mais ou menos isso, né? Aleluia. Que interessante, né, Cláudio, que o homem natural, o que é um homem natural? É aquele homem que está no mundo, que ele não aceita as coisas espirituais. É aquilo que nós estamos falando agora. O diabo, ele te faz convencer que tu é o grande, que tu é o poderoso, que tu é o... Como é que se diz hoje? Se diz, eu sei de tudo. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu aconteço. Essa é uma grande armadilha que o diabo apronta pra gente. Não eu, né? E nós, cristãos, também temos que cuidar com isso. Porque quando Deus ele começa a nos exaltar, e muitos, a palavra de Deus nos fala que o amor de muitos esfriaria na última hora, por isso, porque Deus começa a te exaltar, Deus começa a te levantar como pastor, como pregador, como cantor, como ministro da palavra, e tu começa a te achar. Uhum. Esse homem natural, daí ele começa a deixar de entender as coisas espirituais. O discernimento e a sabedoria que tanto, né, é falado na Bíblia. E por que a gente precisa disso, né, Charles? Por isso que é difícil, como a gente falou, que às vezes o diabo ele tem os seguidores mais fiéis do que o próprio Deus. Tu imagina Paulo, então, que escreveu essa carta aqui nos Coríntios, ele escrevendo isso. Quem era ele? Ele era o todo-poderoso Saulo. Não, e exatamente, ele era um cidadão romano, ele servia a Roma era o maior império da época. Ele era um soldado que ele era comandante, ele era uma pessoa que ele vem de uma família rica, ele tinha conhecimento, foi na maior faculdade da época que existia, o Dr. Gamaliel, ele foi ensinado na lei, ele sabia. Só que ele foi ensinado, e aí vem um homem, a qual já tinha vindo e já tinha morrido, que era Jesus Cristo, e trouxe um ensinamento baseado no ensinamento do Velho Testamento, a qual os profetas já haviam profetizado dele, né, Cláudia? E a gente vê que Paulo, ele escreve esta carta, e ele escreve num capítulo, acho que em Romanos, que ele diz que aquilo que, ou em Coríntios, agora não me fala a memória, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Exatamente. Né? E às vezes é isso. Tinha consciência, né? Qual era o maior desafio de Paulo? Era não virar Saulo.
novamente. Era uma guerra, ele mesmo, né? Ele sabia o que ele, como eu falei aqui, a gente falou sobre desarmamento. E o tempo todo tendo consciência disso. Isso. Tu imagina... botar uma arma na mão do Paulo, ele sabia quem ele era. A gente chegou a comentar acho que semana passada, eu acho. Exatamente. Ele tinha que buscar essa vida espiritual e viver a vida espiritual, né, Charles? É isso, o que nós buscamos Isso hoje. É uma maturidade, né? É a maturidade espiritual que o pastor Sérgio falou. Sim. Aqui no programa anterior. Essa maturidade a gente tem que buscar através da palavra. Ter paciência, até ele comentava comigo, como José teve, né? A maturidade espiritual que José buscou na sua caminhada foi entender, porque eu não me recordo quantos anos ele tinha na época, mas ele era um menino, né? Quando ele teve o sonho, 17 anos. 17 anos. Então ele era um jovem, 17 anos, vamos pegar a idade do meu filho hoje, faz 18 agora em julho. Pegar um menino desses. E normalmente esses meninos têm sonhos, né? Nessa idade tem uma... E aí os próprios irmãos venderam ele, né? Ele foi parar lá, naquele local. Lá ele foi surrado, passou necessidades, foi privado de muitas coisas, mas ele tinha uma sabedoria interna dentro dele e ele soube desenvolver essa sabedoria. E o que eu acho interessante que o sonho, quando ele diz que ali as estrelas, o sol, depois ele fala sobre os feixes que iam se curvar. Se curvaram. Né? Só que se tu olhar bem, o pai de José era Jacó. Era um homem que tinha uma promessa. Não era qualquer pai. E ele teve aquele sonho, e ele creu naquele sonho, ele passou por tudo isso, e esse sonho se realizou. Era uma promessa, uma visão isso é uma maturidade espiritual. Tu tem que passar. Todos nós temos que passar. Jesus diz, todos nós passamos por aflição. E ficar em silêncio é uma coisa tão... Porque quando nós passamos por isso, Charles, eu não sei como é que funciona contigo, mas quando a gente passa por esses desertos, quando a gente busca um crescimento espiritual, quando nós almejamos ser... um exemplo, não que eu almeje, tá, irmãos, por favor. Tu quer ser um pastor, tu quer, né, cuidar das ovelhas, tu quer ser um ministro de louvor, né? Tu vai ter que buscar esta maturidade espiritual, tu vai passar por um deserto onde vai haver um silêncio de Deus, porque a gente lendo essa história, então, ali de José, tu percebe que há um silêncio do Senhor nos momentos muito difíceis, né? Mas, e na minha vida acontece isso, eu não sei, na tua acontece. Não, claro, todos nós passamos por isso, né? Então, há um silêncio de Deus, mas Deus está falando de alguma forma e nós temos que ter esse discernimento de buscar aonde Deus está falando conosco, né? Tudo que a gente faz para a obra do Senhor tem um preço. Quando a gente é usado no evangelismo, tem um preço, porque nós estamos fazendo o quê? Nós estamos tirando almas que estavam na garra de Satanás. Então, há esse preço a ser pago. E isso nós temos que entender como maturidade espiritual. Que nós vamos passar. Não pensemos nós que nós viremos cristão, que agora tudo vai ser uma maravilha, né, Cláudio? Todos nós. E José, ele passou por estes processos. Esses processos difíceis que ele teve que passar. E que, assim como eu falei, ele era filho de Jacó. Moisés também passou. Moisés, né? Todos passaram. Abraão passou. Davi passou, todos. Se a gente começar a contar. Jesus passou. Né? Jesus. Olha só o sofrimento de Jesus, o que ele passou. Tu imagina eu e a Cláudia, que somos amigos, vou na casa da Cláudia, a Cláudia vai na minha casa. Aí no momento que a Cláudia mais precisa, eu nego ela. Eu viro as costas para ela. Agora não. E aí? O que tu faria? Agora me diz, Gila, o que tu faria? Se eu fosse a Cláudia, eu ia dizer assim... Não diz. Ele vai me odiar. Eu não vou dizer. Não, mas E daí, o que Jesus fez? Perdoou Pedro. Não, e eu acho mais... uma coisa também difícil que Jesus passou, como a gente está falando, que todos passaram. E Josué passou por anos, quase 14 anos, passou da promessa até o... 30 anos, acho, se não me engano, foi. Então, 13 anos da promessa até o cumprimento. E Jesus, ele passou também. Mas só que eu acho mais interessante, o difícil de Jesus foi o quê? Ele
não teve erro, não teve condenação. Porque eu digo, ele não errou, ele estava sendo condenado. E chegou um momento que Pilatos manda escolher entre ele e Barrabás. E o povo escolhe Barrabás. Claro que estava escrito, né? Estava escrito que isso teria acontecido. Ele tinha que se entregar. Tinha que acontecer. Mas então, irmãos, também está escrito aqui que nós temos que passar por essas aflições para crescer. O próprio Paulo, né, o Charles, ele desde que caiu a escama dos seus olhos até ele começar a sua primeira viagem, me parece que foi mais ou menos 14, 15 anos de preparação, né? Alguns dizem entre 10 e 14 anos, alguns estudos. Eu já estudei sobre isso também, sim, também. Biografia dele, que era mais ou menos esse exatamente tempo, né? esse tempo, né, que ele passou mais ou menos se preparando. E para a primeira viagem para missionária. a primeira viagem missionária. Eu ouvi uma pregação muito linda que falava sobre Paulo, até sobre isso, até desses tempos de espera, né? Muitas vezes a gente quer para hoje. Sim. Quer para agora, né? Tu vai hoje, tu pede, amanhã tem que acontecer. Sim, né? sim. E muitas vezes não. Se a gente começar a olhar... Josué, 13 anos. Abraão, da promessa do seu filho, 25 anos. Paulo, uns 15 anos. Paulo, botamos uns 15 anos. Todos tiveram que esperar. Moisés ficou recluso lá naquele Moisés deserto, ficou no deserto 40 anos para poder ver a terra. Mas não por ele, né, Charles? Sim, interessante sim, isso, também. Não foi por escolha dele, mas porque um povo que ele levava se rebelou contra Deus. Um povo que criou idolatrias, sim, que não acreditou na promessa. E eles viam as coisas acontecer, né? É interessante isso. Tu imagina hoje, a igreja hoje. Claro, os milagres acontecem, a gente vê. Sim. Né? Uma pessoa que volta depois de 15, 30 anos para os braços do Senhor é um milagre. A restituição dos lares, né, das famílias que vão lá, aceitam Jesus, é um milagre que acontece. Sim. Fora os outros milagres que a gente vê acontecer dentro das curas e tudo mais. Às vezes a gente acha um milagre só a cura, mas a gente não vê a libertação, a transformação, é um milagre. Tu sabe o que eu vejo, Charles? É que eu li algo num livro assim, e eu vejo assim, desta forma. As pessoas chegam dentro das congregações tão fadigadas com seus problemas, tão sobrecarregada com os seus próprios problemas, que elas não conseguem enxergar os milagres de Deus, não conseguem reter esses milagres para ela. A palavra não entra no seu coração, ela não se liberta, ela não vive esse mundo, essa vida espiritual, né? Aqui que Paulo fala, mas quem tem o Espírito de Deus não pode receber. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Sim. Como que as pessoas querem que aconteçam os milagres, receber os dons, se elas não enxergam, né? Elas estão cegas espiritualmente e querem que os milagres aconteçam. E a culpa é de quem? A culpa é do irmão que não ministrou bem, a culpa é do pastor que não administra bem. E aí elas começam a ter, que nem diz o nosso pastor, aquele mimimi, aquela choradeira. Então, começam a olhar pro homem. Pessoas que já deviam estar andando com as suas pernas e ganhando outras vidas, ainda estão gatinhando por falta de sabedoria, discernimento e de abrir os seus olhos espirituais e deixar Deus entrar na vida delas. Essa é uma palavra para pessoas cristãs. Que nós possamos entender que um crescimento espiritual é como um colégio. Nós entramos primeiro no primário, aí no primário a gente começa a aprender a desenhar, começa, quem sabe, aprender a fazer os números, aprende a fazer primeiro as letras do alfabeto, daí no secundário a gente vai indo aprendendo, daqui a pouco nós estamos aprendendo a ler, fazer contas, e assim vai indo. Exato. E assim a nossa vida espiritual. Só que tem muitos irmãos, que eu também, como a Cláudia está falando, tem muitos irmãos que estão dentro da igreja, às vezes há anos. Sofrendo, né, Charles? Sofrendo algumas aflições, alguns problemas. A palavra nos diz que nós sofreríamos, mas a gente sofrendo, a gente sofre com Jesus. A palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Claro que isso é fácil de falar, que o choro dura uma noite. Mas aqui que a palavra quer nos dizer, que o choro ele não vai durar para sempre.
A tua luta, o teu problema, a tua angústia, ela não vai ser para sempre, irmão. Uma hora ela vai passar. Só que nós temos que ter bom ânimo. Em Tiago, o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 2, nos diz assim: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria, ao passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé é uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, quando nós passamos por estas provas, que nós estamos na igreja, estamos passando por provas em nossos lares, em nossas vidas, isso é um crescimento espiritual, irmão. Deus, ele está te aprovando, ele está ali colocando alguma luta para te crescer espiritualmente. Para ti, quando chegar, imagina tu, Cláudia, tu vai chegar e falar pro irmão sobre alguma dificuldade, alguma coisa, mas tu não tem experiência própria para falar. Tu não viveu, né? Tu não viveu. Ou tu não vive. Tu não vive aquilo que está escrito aqui. Então, como é que tu vai crescer espiritualmente se tu não vive? Não tem como, né, Charles? Como que tu vai ensinar? Principalmente aqueles que querem servir a obra do Senhor. Como que tu vai ensinar alguma coisa se tu não passou ou não teve experiência? Ou não cresceu espiritualmente nisso? Exatamente. Nós recebemos uma mensagem aqui, ó, lá no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, é onde diz, né, que Paulo fala que levou 14 anos. 14 né? anos. Entre 14 e 15 ali, né? Ele fala para começar suas viagens missionárias. Então, há um processo, né, meu irmão? Então, o que nós estamos trazendo hoje é uma palavra de crescimento espiritual para cristãos. E realmente hoje a gente tem ministrado para cristãos. Infelizmente, né, Charles, eu acho que poderia ser de uma forma diferente, mas hoje a gente ministra para cristãos que estão entristecidos dentro dos seus casulos, digamos assim, né, que estão com seus talentos e dons enterrados. Tem uma palavra aqui também em 1 Coríntios, no capítulo 2 ainda, no versículo 4, que Paulo fala: o meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados como a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes no poder do Espírito de Deus, né? A nossa sabedoria, ela tem que vir de Deus, irmãos, o nosso discernimento, né? E ele ainda fala ali: portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus, né? A nossa vida hoje, ela tem que viver baseada sobre a palavra do Senhor. A nossa fé tem que estar firme na palavra do Senhor. O nosso tempo, ele vai chegar, irmão. Então, não se tristeça com coisas fúteis, não se afaste da palavra do Senhor por coisas tão mesquinhas que é o que o diabo tem feito, por causa que né? tu viu alguma coisa, o meu pastor, teu pastor, ele é falho, irmão. Vamos ele é um ter ser humano, às vezes ele pode errar com alguma coisa. O teu irmão que tá aí do teu lado, ele pode errar, assim como teu parente erra contigo muitas vezes, assim como teu marido ou tua esposa erra contigo algumas vezes. Exatamente. Fala alguma palavra que não te... Assim, vamos na errar, igreja, né, Charles? Né? Nós somos humanos. Nós somos humanos, assim é na igreja. Não pense que daí tu vai ver o pregador lá pregando com autoridade, com poder, que ele não erra, ele é um ser humano. Alguma reação muitas vezes automática, sem querer até mesmo, né? Aquela reação assim. E aí tu olha assim, mas esse aí não era aquele irmão. Não, irmãos, todos nós somos falhos, todos nós... Se nós olhar a Bíblia, todos erraram. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Pedro, Paulo, Josué, esses personagens que a gente falou, todos erraram. O único que não errou foi Jesus, que não teve. E mesmo assim a gente errou contra ele. Mas Jesus é o nosso espelho, ele é o nosso guia. Nós temos que olhar somente para ele. Se o teu irmão, tu pode se entristecer, tu tem esse direito de entristecer com o teu irmão. Mas o que tu faz, irmão? Tu dobra os teus joelhos, tu não vai fazer um mimimi, tu não vai começar a gerar contenda dentro da igreja. Gerar contenda dentro, né, e principalmente aquilo te afligir, te destruir. Isso aí é a porta que Satanás estava esperando para entrar na tua vida. Exatamente. Ele está ali ele está tentando entrar. Satanás, quando você aceita Jesus, ele não era que nem antes, que tu não tinha o poder, tu não estava debaixo das mãos do Senhor. Então o que ele faz? Antes ele entrava correndo e invadia.
Ele tomava conta de ti. Só que agora ele não consegue. Tu tá debaixo das mãos do Senhor. Só que o que ele fica ali? Ele fica ao derredor, te esperando aquela oportunidade que tu dá. No momento que tu dá a oportunidade, ele entra. Exatamente, né? São 9h51. Nós queremos, então, estar finalizando essa palavra. E interessante, né, Charles, que todo este processo, todo este crescimento de maturidade, de tu buscar ser um ser humano espiritual, isso gera muitas coisas. Nos gera paciência, nos gera entendimento sobre liberar perdão, né? Nos gera paz no nosso coração, gera amor, gera tranquilidade, certeza, convicção, aumento da nossa fé, e tem muitas coisas que podem gerar esta vida espiritual, meu irmão. Gera uma transformação, um entendimento sobre transformação de vida. Eu era isso, hoje com Cristo eu não sou mais. Sim. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que precisam ser peneiradas depois que nós conhecemos a Cristo. Isso serve, isso não serve. Isso eu preciso limpar da minha vida, do meu coração. Isso eu posso deixar e aperfeiçoar. Então, nós temos que buscar todo este entendimento para, como o Charles falou, precisamos viver todas as coisas, todas as provações. Esquecemos de Jó, né? Para que mais história maravilhosa que foi. É muito personagem. Né? É muito. Né? Jó foi gerado aquela paciência, aquele entendimento, aquela espera que Jó necessitou. A história conta que Jó era um homem tremendamente questionador e ele duvidava de algumas coisas, né? Mas Deus tinha um trato especial com Jó. Olha tudo que aconteceu na vida de Jó. Tá preparado para perder 10 filhos, Charles? Não. E aí? A gente não. Tá preparado para perder tudo? E Jó se lança o pó da terra, né? E diz que ele nu saí do ventre da minha mãe, é para lá que eu vou voltar. Mas ele ainda fala também, eu creio que o meu Redentor vive. Aleluia. A fé que foi gerada dentro deste homem é algo inabalável, é implacável. E é essa fé que nós temos que gerar nas nossas vidas. Amém? Exatamente. Amém. E a gente vê um pouquinho só, finalizando também, que essa fé que Jó teve, ele teve um processo também. E nós temos esse processo. Nós temos esse processo. E Deus provou Jó porque ele sabia que ele podia provar. Exatamente. Então Deus ele está te provando porque ele sabe que pode provar. Só que daí tu tem que mostrar, Cláudia, que tu é capaz. Exatamente. Aí que está a diferença. É aí que é o crescimento espiritual, nós mostrar que nós somos capazes de vencer essa nossa prova. Podemos até murmurar, mas tentamos não murmurar. Mas podemos até murmurar. Mas no momento que a gente murmurar e ver assim, meu Deus, eu estou murmurando contra o Senhor, eu sei que o Senhor é o Criador dos céus e a terra, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor tudo pode, me perdoa, e a partir de hoje eu não vou murmurar mais. E tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Glória a Deus. E agora eu lembrei de mais uma coisa. É muita coisa, né? E a hora é muito... muito rápido, 9h54. Mas eu lembrei, Charles, que no começo ali, o diabo ainda pediu licença para Deus, né? Para estar se aproximando de Jó e fazer tudo o que ele fez. Mas aí eu me pergunto, será que Jó não deu legalidade para o diabo entrar também? Aí entra a nossa parte. Será que eu e você, a gente não dá legalidade para o diabo entrar na nossa vida neste momento, né? Que nós estamos sendo provados ali, quem sabe, né? Pela mão do Senhor. Né? Mas Deus está sempre, como esteve com Jó, está sempre conosco. Amém, queridos? Amém. Que você possa ter um dia abençoado, uma quarta-feira cheia de graça aí com este calor. Quem está em casa, quem está no trabalho, quem precisa sair, Deus te abençoe grandemente. Agradecemos a oportunidade de estar neste lugar, agradecemos ao Charles, agradecemos ao Dila, agradecemos a Deus. E a você que está aí conectado em qualquer lugar aí do estado, do país, sabemos que tem muitas. O Dila não nos passa aqui, né? Mas a gente sabe, assim, as informações, né? Que existem muitos estados aí, Minas Gerais, Rio, Goiânia, Espírito Santo, Santa Catarina, né? Tem muitos irmãos aí que estão se comunicando através do chat que está lá no site da Rádio Presença, www.radiopresença.com.br.
Quando você abrir, vai ver lá estampado um chat para você participar, deixar o teu pedido de oração, deixar o teu pedido de louvor, deixar a tua mensagem. Quem sabe você quer que a gente trate de algum assunto aí durante a semana, pode deixar ali. Quem sabe você quer debater o assunto, falar a tua opinião, pode colocar lá. Nós vamos estar aí falando, mencionando tudo que está sendo postado. YouTube, quem quer ouvir os programas, né? Tá lá todos os vídeos da programação do programa Renascer no YouTube. Curte lá, dá o teu joinha, sempre participando aí em nome de Jesus. Você também que quer conhecer a nossa congregação Igreja Evangélica Porta da Graça, tem a página da Igreja Evangélica Porta da Graça. Lá está o nosso endereço, né, Charles? Sim. Está os nossos eventos, tudo que acontece, uma palavra de Deus, fotos dos eventos da igreja, tudo que você queira conhecer, quer deixar tua mensagem lá, fazer algum questionamento para o pastor, ele vai te responder, nós vamos te responder lá no ato, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós queremos estar orando. Nós queremos estar pedindo oração aí pela irmã Nina. Ela perdeu um irmão, né, Charles? Isso. E mais os seus irmãos ali também. Tem mais um hospitalizado? Tem o Vladimir, né? Está hospitalizado. Para a irmã Nina, a irmã Deca. Irmã Larry também. Vamos estar orando para que eles estejam fortes. A irmã né? Neuci, que é a irmã dele também, sim. Né? Então vamos estar orando. Para a irmã... A mãe da Alice ali, que também, se eu não me engano, perdeu um ente querido também. Exatamente. Que como tem acontecido pessoas, né? Falecimento nesses últimos dias, né? Acho que a irmã Kelsey também tinha mandado antes, eu tinha olhado, também tinha pedido oração. O irmão Santana, pastor Santana ali, mandou uma mensagem aqui também, eu não sei se foi da sua esposa, eles estão pedindo uma intercessão por eles, né, irmãos? Estão passando por algumas... Ele mandou uma mensagem: irmãos, precisamos de oração, né, de vocês. Então vamos estar orando aí se os irmãos estiverem... Eu acho que eles moram em Santa Catarina, não tenho a certeza o local que eles moram. Mas estaremos orando aí, irmão Santana e sua esposa, que mandaram então pedindo oração aqui para a Igreja do Senhor, que são grandes amigos ali do pastor Sérgio. E ele estará até ministrando a palavra de Deus esse mês ali na nossa congregação. Então vamos estar orando, a Igreja do Senhor estará orando por esses irmãos, amém? Também quero passar a todos os irmãos que aquele rapaz, o nosso funcionário que se acidentou na 118 ali, que o caminhão caiu, carreta caiu por cima dele ali, as madeiras, ele está bem, tá, irmãos? Graças a Deus, né? A mão do Senhor estava estendida sobre ele. Infelizmente o motorista veio a falecer por imprudência, né? Não estava com cinto de segurança e tudo mais. Mas Deus sabe de todas as coisas. Oremos aí pela família dessa pessoa, né, que com certeza deve estar sofrendo aí neste momento. E agradecendo a oração de todos os irmãos. Lembrando, 15 horas hoje, círculo de oração, missionária Vilma e pastor Valmor ali na direção. O Charles vai estar orando para nós aí, com todos esses irmãos que estão já na presença do Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito Deus e louvado seja o teu nome, Senhor. Sim, Deus. Há tantos pedidos de oração nesta manhã, Senhor. Pessoas que estão sofrendo, Senhor, pelos seus entes queridos que lhes deixaram, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor tudo sabe, tudo vê, tudo pode, Pai. Sim, que o Senhor possa agora estar confortando esses corações desses irmãos, a qual foi citada, a irmã Fernanda também, Senhor. Sim. Que também faz parte desta família, a esposa desses que perderam os seus entes queridos, os seus esposos, os seus parentes, os seus filhos, Senhor. Que o Senhor possa agora estar confortando, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando o pastor também, Santana, que está pedindo intercessão, Senhor. Deus. Nós não sabemos a necessidade dele, meu Pai, mas o Senhor sabe a necessidade do teu povo. Sim. Pai, conforta o coração daquele que está triste nesta manhã. Sim. Também a todo ouvinte que está nos ouvindo, Pai, que quem sabe tem pensado em tirar sua vida, que quem sabe tem pensado em se matar, Senhor, já não aguenta mais as angústias, as afrontas, não aguenta mais as dificuldades, Senhor, que tem chegado a seu lar, mas que agora, Senhor, pela misericórdia a qual o Senhor tem nos concedido, que o Senhor possa estar estendendo a sua mão, meu Pai, e possa estar arrancando este mal desta vida, Senhor.
Também te oramos para o Senhor adentrar os lares que estão nos ouvindo, que toda a luta, Senhor, que tem se levantado venha cair por terra, que o Senhor possa estar abençoando, dando força àquele que está batido, força àquele que está caído, àquele que está prostrado, Senhor. Abençoa aqueles que estão desviados, meu Pai, que se esqueceram por algum momento de Ti, meu Pai, e que quem sabe muitas vezes têm pensado em voltar, mas não tem força, estão arredados pelas garras de Satanás. Que nesta manhã o Senhor possa estar agora, Pai, aquebrantando essas correntes, aquebrantando estes mal, aquebrantando essas barreiras, derrubando o gigante, porque o Senhor é maior, meu Pai. Oh, meu Pai, nós te agradecemos por este programa, nós te agradecemos pela nossa igreja, nós te agradecemos pelo Senhor, nossos pastores, nós te agradecemos pelo círculo de oração, pelos cultos abençoados. Continua abençoando este trabalho, continua abençoando a cada apresentador, a cada irmão que vem aqui, Senhor. Senhor, falar algo para Ti, algo de Ti, Senhor. Continua abençoando este trabalho, continua levantando homens e mulheres que querem trabalhar na Tua obra, Senhor. Nós te agradecemos e já bendizemos o Teu nome, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus por isso, irmãos. Quarta-feira abençoada a todos. Eu retorno na sexta-feira, creio que amanhã é o pastor Sérgio. Que tu tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Graça e paz.